Então, muito boa tarde a todos. Dou as boas-vindas em meu nome e em nome do Presidente do Conselho Regional de Coimbra, Dr. António Sá Gonçalves, a mais uma conferência do Conselho Regional. Agradeço a todos a presença hoje aqui conosco e agradeço sobretudo a presença ao Sr. Alexandre Sobral Martins, todos conhecido, pela disponibilidade prontamente manifestada para partilhar connosco algumas considerações em torno do tema que hoje aqui nos reúne, ou seja, novo PEV e recentes alterações em matéria de insolvência e recuperação de empresas. O Sr. Alexandre Sobral Martins dispensaria apresentações, muitos de nós cruzamos com certeza com ele nos bancos da faculdade, tendo como nosso docente, outros eventualmente como colega, mas é uma figura que de facto tem uma enorme notoriedade e uma justificada notoriedade entre a comunidade jurídica, eu diria até a nível nacional, claramente. É professor auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, é mestre e doutor em Ciências Jurídico-Empresariais, é membro do Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, membro do IDET, da Direção, Instituto de Direito das Empresas e do Trabalho, membro da Comissão de Redação da Direito das Sociedades em Revista, membro do Conselho Redatorial da Revista de Direito da Insolvência, autor de vários livros, um dos quais eu diria que é de absoluta referência, o Manual Um Curso de Direito da Insolvência, da Almedina, neste momento na terceira edição. Angola, Timor-Leste e Moçambique, no âmbito de cursos de mestrado e pós-graduação, integra a lista de árbitros do Centro de Arbitragem Comercial da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, é advogado e é árbitro. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade. Esperamos todos poder usufruir das considerações que fará o favor de partilhar e passo-lhe então a palavra para dar início à conferência. Muito obrigado, Dr. Nuno Abranches Pinto. Eu é que agradeço o convite para aqui estar virtualmente nesta sessão do Conselho Regional de Coimbra. Agradeço ao Sr. Dr. por ter sido, ao fim e ao cabo, o mensageiro do convite e é para mim sempre uma grande honra, sempre um grande gosto participar nestas iniciativas da Ordem dos Advogados, que é também a minha ordem. Eu vou compartilhar aqui o documento, o principal texto legislativo com que vamos lidar hoje, que é a Lei 75 de 2020. Eu ainda pensei em fazer um PowerPoint, mas eu sou daqueles que só sabem fazer PowerPoints com letras pretas em fundo branco. E por isso achei que não valia muito a pena estar a perder tanto tempo a fazer algo que já está, ao fim e ao cabo, aqui tão bem feito no Diário da República eletrónico. Como já sabem, o regime do PEV, do Processo Extraordinário de Viabilização de Empresas, consta da Lei 75 de 2020, é deste regime que vamos sobretudo aqui falar e depois, se tivermos tempo, deixarei então para o fim a referência a mais alguns aspectos que, entretanto, dizem respeito mais diretamente ao direito da insolvência e ao direito da recuperação de empresas, porque grande parte das alterações que surgiram, das novidades que surgiram, dizem sobretudo respeito à recuperação de empresas mais do que verdadeiramente à sua insolvência. Está previsto, como provavelmente saberão, que o regime da Lei 75 de 2020, em particular o regime do PEV, dure até 31 de dezembro de 2021. Eu acho que todos estamos a esperar que não seja necessário depois prorrogar este regime, embora esteja realmente prevista na lei a possibilidade de prorrogação por decreto-lei. Esperemos que em 31 de dezembro de 2021 já tenhamos vencido realmente esta batalha contra o Covid-19. Bom, o PEV tem muitas semelhanças com o PER, com o Processo Especial de Revitalização, na modalidade do artigo 17I do Código da Insolvência. Como sabem, nós na realidade no Código da Insolvência não temos só um PER, temos dois PERs, dois processos especiais de revitalização. Temos o PER que vai dos artigos 17A a 17H e depois temos o PER do artigo 17I. O PEV tem muitas semelhanças com esse PER do artigo 17I. Este artigo 17I já prevê, portanto, um processo especial de revitalização que se inicia com a apresentação ao Tribunal de um acordo que foi obtido fora do processo, que foi obtido antes do processo se iniciar. Esse PER do artigo 17I é o que se chama um processo híbrido,
O PEV também é um processo híbrido, precisamente porque o acordo é obtido antes do processo se iniciar e vai-se iniciar o processo, melhor dizendo, para obter, enfim, aqui a cobertura de uma decisão de homologação judicial, se realmente for essa a decisão do juiz. O artigo 6º tem aqui um número 7, que depois nos ajuda a resolver muitas dúvidas, porque precisamente, enfim, o regime do PEV não é um regime completo, não resolve todos os aspectos que é necessário tratar num processo destes, e o facto de justamente se mandar aplicar o Código da Insolvência e em particular, obviamente, as regras sobre o PER, sobre o Processo Especial de Revitalização, essas normas também podem ser convocadas para suprir eventuais lacunas deste regime, mas além do mais também se remete depois para o próprio Código de Processo Civil e, portanto, enfim, este caminho, primeiro recorrer ao CIR e em particular às normas sobre o PE e subsidiariamente ao Código de Processo Civil, enfim, isto já nos ajuda bastante a procurar soluções quando elas não sejam tão evidentes a partir do regime do PEV. O PEV é o que se chama hoje, enfim, na terminologia que foi adotada pelo doutor Miguel Pestana de Vasconcelos, professor da Faculdade de Direito do Porto, é o que hoje tem chamado um processo urgentíssimo. É um processo mais urgente do que os outros processos urgentes que vêm aqui mencionados no número 6 do artigo 6º. Vejam que vai inclusivamente ter prioridade sobre o processo de insolvência, PERs e os chamados PEPAPs, processos especiais para acordo de pagamento. Isto é muito engraçado para estimular o recurso ao PEV. Quem recorre ao PEV vai certamente encontrar aqui uma grande vantagem deste regime. É evidente que quem estava interessado em que o processo de insolvência andasse mais depressa, que os PERs andassem mais depressa, que os PEPAPs andassem mais depressa, vai encontrar aqui, evidentemente, algo que não é tão interessante como isso. A atratividade do PEV também aumenta, porque realmente o artigo 15 da Lei 75/2020 vem consagrar aqui uma isenção de custas. Vejam, diz aqui expressamente que o PEV está isento de custas processuais, o que evidentemente também faz aumentar o seu interesse. No entanto, a empresa depois terá que pagar a remuneração do administrador judicial provisório. Vejam que isso está previsto aqui no artigo 9º, número 12 da Lei 75/2020, tem que suportar a remuneração do administrador judicial provisório, que vai variar entre os 300 e os 3.000 euros. Ainda assim, não parece que seja uma quantia muito relevante, parece-me. Bom, um aspecto aqui fundamental para analisar este regime é o que tem a ver com os requisitos que têm que estar preenchidos para se poder recorrer ao PEV. Este regime do artigo 6º, a esse propósito, portanto, a propósito dos requisitos que têm que estar preenchidos, devo dizê-lo, é tudo menos claro. Portanto, eu imagino que haja aqui alguma dificuldade depois na prática em procurar ver se os requisitos estão efetivamente preenchidos. Porque nós podemos encontrar aqui o que chamaremos um regime geral, e esse regime geral vamos encontrá-lo na articulação entre o número 1 e o número 3 do artigo 6º, este será um regime geral, e depois vamos encontrar especialidades a propósito de empresas que possam ser qualificadas como micro ou pequenas empresas, no número 4, e depois ainda temos um outro regime especial no número 5 do artigo 6º para empresas que tenham utilizado o expediente que era aberto pelo artigo 35 do RER, que permitia, portanto, recorrer ao RER
em certos casos, durante um período limitado de tempo, mesmo que a empresa estivesse em situação de insolvência atual. Como sabem, inicialmente o regime do RER estava pensado, era para casos em que a empresa não estava em situação de insolvência atual, abria-se, no entanto, aqui a possibilidade de, durante um período de tempo limitado, ao abrigo do artigo 35 do regime em causa, do regime extrajudicial de recuperação de empresas, abria-se aqui realmente essa possibilidade de empresas insolventes, em situação de insolvência atual, recorrerem ao RER. E vamos justamente começar por aqui. Mas para começarmos por aqui, vamos regressar aos números 1 e número 3 do artigo 6º. Veja, o que aqui se diz? O que aqui se diz é que, desde logo, o PEV pode ser utilizado por uma empresa que comprovadamente esteja em situação económica difícil, em situação de insolvência iminente ou em situação de insolvência atual, em virtude da pandemia de Covid-19. Parece que é este, em virtude da pandemia, isto tanto se aplica à situação de insolvência atual, como à situação de insolvência iminente, como à situação económica difícil. Portanto, qualquer uma destas situações tem que se verificar em consequência da pandemia que estamos a atravessar. Eu já tenho dito isto em várias outras intervenções sobre esta lei, que a utilização da expressão em virtude da pandemia permite aqui associações de sentido muito infelizes, não é? Associar a palavra virtude à pandemia não é propriamente, digamos, a escolha mais feliz das palavras. Depois, a empresa ainda tem que ser suscetível de viabilização. O número 3, então, tem o tal regime geral. Aqui o que é que se vem dizer? Vem-se dizer, antes de mais, que o PEV pode ser utilizado por uma empresa que não tem pendente um PER ou um PEPAP. Bom, portanto, este é um primeiro requisito. Não pode ter pendente um PER ou um PEPAP. Depois, tem que reunir as condições necessárias para a sua viabilização. Enfim, é um bocadinho difícil ver aqui onde é que está a diferença entre reunir as condições necessárias para a viabilização e ser suscetível de viabilização, não é? O que é que o número 3 verdadeiramente vem acrescentar ao número 1? Poderá dizer-se que uma empresa é suscetível de viabilização se não reunir as condições necessárias para a viabilização? Enfim, isto vai, para fazer aqui a distinção entre uma coisa e outra, obriga aqui, se calhar, a algumas interpretações muito bizantinas, demasiado bizantinas para o meu gosto. Mas depois, onde, sobretudo, se traça aqui uma fronteira muito importante, é quanto a este último requisito. Vejam, regime geral, é necessário que a empresa, de acordo com as normas contabilísticas, demonstre ter, em 31 de dezembro de 2019, um ativo superior ao passivo. Isto é muito interessante porque, evidentemente, ter um ativo superior ao passivo só por si não significa que a empresa, a 31 de dezembro de 2019, não estivesse insolvente. Porque a empresa até podia ter um ativo superior ao passivo em 31 de dezembro de 2019 e já estar insolvente ao abrigo do critério do artigo 3º, número 1 do Código da Insolvência. Já estar impossibilitada de cumprir as obrigações vencidas. Logo, isto não deixa de ser também curioso. Porque, vejam, mesmo empresas que tivessem a 31 de dezembro de 2019 um passivo superior ao ativo, ou até um passivo manifestamente superior ao ativo, não tinham que estar necessariamente em situação de insolvência atual. Porquê? Porque justamente o critério do artigo 3º, número 2 do Código da Insolvência não vale para todas as empresas. E, portanto, podíamos ter empresas que não eram abrangidas pelo artigo 3º, número 1, e que em 31 de dezembro de 2019 até já tinham um passivo manifestamente superior ao ativo, mas não estavam em situação de insolvência atual. Porquê é que este último requisito deste regime geral, deste critério geral, é tão importante? Porque, na realidade, é sobretudo quanto a este último requisito que nós vamos encontrar diferenças no número 4
e no número 5 deste artigo 6º. O que é que diz agora o número 4 do artigo 6º? Veja, o número 4 do artigo 6º vem estabelecer aqui algumas especialidades quando estamos perante micro ou pequenas empresas. Micro ou pequenas empresas na acessão do anexo deste decreto-lei que trata precisamente da certificação como micro ou pequena empresa. Bom, isto logo é muito interessante, porquê? Porque logo aqui vamos ter uma dificuldade de interpretação. Vamos recorrer a esta acessão do anexo do decreto-lei aqui referido só para saber quando é que é micro ou pequena empresa, ou também para saber quando é que é empresa. Estão a ver? Logo aqui vamos ter uma discussão. E já há páginas publicadas a discutir isto, não é? A discutir isto. O Dr. Menezes Leitão entende que temos que recorrer ao decreto-lei também para saber o que é empresa. E, portanto, ao fim e ao cabo, ao abrigo do número 4, nós teríamos não só uma necessidade de recorrer ao decreto-lei em causa para saber o que é micro ou pequena, mas também para saber o que é empresa. A meu ver, não é esta a leitura correta. Porquê? Porque no número 2 do artigo 6º, temos aqui realmente dito expressamente que, para efeitos da presente lei, empresa é isto que encontramos aqui caracterizado, que ao fim e ao cabo é o que resulta também do artigo 5º do Código da Insolvência. Ora, o que aqui vê no número 2 do artigo 6º da Lei 75/2020, quanto à caracterização da empresa, não é exatamente o que encontram para a caracterização da empresa no Decreto-Lei 372/2007. Não coincidem as noções de empresa. A meu ver, o que prevalece para sabermos o que é empresa para funcionar o número 4 do artigo 6º, o que prevalece deve ser o número 2 do artigo 6º. A remissão para o Decreto-Lei 372/2007 só interessa para saber quando é que esta empresa, do número 2 do artigo 6º, pode ser considerada micro ou pequena. Estão a ver? Quando é que pode ser considerada micro ou pequena? Não é esta, como eu disse, a leitura do Dr. Menezes Leitão, mas é esta, por exemplo, a leitura também da conselheira Catarina Serra, não é? Também já se manifestou sobre esta matéria. Portanto, como estão a ver, mesmo só esta questão tão pequenina já vai suscitar certamente muita discussão na prática e acordam-nos num sentido e acordam-nos no outro sentido, quase certeza absoluta. Bom, mas avancemos um bocadinho mais. Porquê é que este número 4 é tão importante? Vejam, no número 3, como vimos, exige-se a prova de que realmente a 31 de dezembro de 2019 a empresa tivesse ativo superior ao passivo. Ativo superior ao passivo. Ora, é isso precisamente que deixa de se exigir com o número 4 do artigo 6º. Para estas micro ou pequenas empresas, não vai ser necessário ter o ativo superior ao passivo, diz aqui, são empresas que não tivessem, em 31 de dezembro de 2019, ativo superior ao passivo. Portanto, podem ter um ativo igual ao passivo ou podem ter um ativo inferior ao passivo. Portanto, para estas empresas, até isto pode acontecer. Agora, têm é que cumprir, pelo menos, e o pelo menos aqui é um pelo menos com as devidas cautelas, têm que preencher pelo menos um destes 3 requisitos. E eu digo pelo menos um, porque aparece aqui a seguir à linha B um ou, não é? E, portanto, se temos aqui um ou, parece que estes requisitos são alternativos. Tem que preencher pelo menos um destes 3. Não tenham pendente processo de insolvência, PER ou PEPAP à data da apresentação do requerimento. Portanto, estão a ver aqui temos um requisito mais exigente do que este que aqui está estabelecido. Estão a ver? Porque aqui só se exige PER, que não esteja pendente PER ou PEPAP. Aqui já se exige que não esteja também pendente
processo de insolvência. Outro requisito alternativo, que tenha recebido auxílio aqui mencionado, no quadro temporário, relativo às medidas de auxílio estatal, enfim, todas estas medidas têm sido publicadas no contexto desta situação pandémica. Ou, terceira alternativa, que esteja abrangido por plano de reestruturação no quadro das medidas de auxílio estatal. Terá que preencher pelo menos uma destas alternativas e ser micro ou pequena empresa, nos termos que vimos há pouco. Depois, temos aqui o número 5. O PEV pode ser também utilizado por empresas que não têm que ser agora micro ou pequenas, mas são empresas que não tenham ativo superior ao passivo a 31 de dezembro de 2019, mas que justamente tenham utilizado a tal possibilidade de recorrer ao RER quando estavam em situação de insolvência atual e depois procederam ao depósito tempestivo do acordo de reestruturação. Bom, isto aqui, portanto, obriga a ver se realmente aquela empresa recorreu ao RER, estando em situação de insolvência atual, nos prazos que estavam estabelecidos naquele artigo 35, se depositou o acordo de reestruturação. Portanto, nestes casos, não necessita de ter ativo superior ao passivo a 31 de dezembro de 2019. Facilita muito aqui a vida. Agora, o que deve ser tido em atenção é que, na realidade, quer o número 5, quer o número 4, têm que ser lidos sempre olhando também para o artigo 7º, número 1, a linha A. Porque vejam, o artigo 7º, número 1, a linha A, vejam o que diz. Diz que o PEV se inicia com um requerimento acompanhado designadamente por uma declaração escrita e assinada pelo órgão de administração da empresa, atestando que a situação em que se encontra é devida à pandemia Covid-19 e que reúne as condições necessárias para a sua viabilização. Ora bem, estão a ver, a seguir diz, sem prejuízo dos números 4 e 5 do artigo anterior. A meu ver, esta referência aqui é sem prejuízo do disposto nos números 4 e 5 do artigo anterior, a meu ver, não dispensa, mesmo nos casos do artigo 6º, 4 e 5, mesmo nesses casos, não dispensa a necessidade de a declaração escrita e assinada atestar esta relação causal. A relação causal entre a pandemia e a situação económica difícil, a situação de insolvência iminente, a situação de insolvência atual. A meu ver, o sem prejuízo não significa que se dispense essa necessidade, nem se dispensa essa declaração de que a empresa reúne as condições necessárias para a sua viabilização. Porque o que está aqui em causa, fundamentalmente, no número 4 e no número 5 do artigo 6º, são coisas diferentes. No número 5, trata-se de dispensar a necessidade de ter ativo superior ao passivo a 31 de dezembro de 2019. No número 4 do artigo 6º, também é disso que se trata. Portanto, não se dispensa a necessidade desta relação de causa e efeito, nem se dispensa esta necessidade de reunir condições necessárias para a viabilização. E eu estou a reforçar esta ideia porque isto também é discutido. Se forem ler as lições da doutora Catarina Serra, a doutora Catarina Serra entende que o sem prejuízo aqui, o sem prejuízo do disposto nos números 4 e 5, parece significar, na opinião da doutora Catarina Serra, que não é necessária esta relação causal entre pandemia e situação da empresa. Estão a ver? Portanto, também isto pode eventualmente gerar efetivamente alguma discussão. Bom, esta possibilidade de viabilização
e esta reunião das condições necessárias para a viabilização é algo extremamente importante. É algo extremamente importante. Porquê? É algo extremamente importante porque, na realidade, nós vamos ver, peço desculpa, já passei aqui demais, nós vamos ver que o regime, por um lado, vai obrigar o administrador judicial provisório a pronunciar-se sobre o acordo que vai ser apresentado e vai pronunciar-se sobre esse acordo emitindo um parecer sobre as perspectivas de viabilidade. Em que medida é que o acordo oferece perspectivas razoáveis de garantir a viabilidade da empresa. E, portanto, esta questão das condições da viabilidade, que têm que ser atestadas logo pelo órgão de administração quando requer realmente a abertura do PEV, tudo isto é muito importante, não pode ser descurado por causa disto. E depois também não pode ser descurado por outra novidade deste regime do PEV, quando comparado com o PER, quando comparado com o próprio processo de insolvência, com o plano de insolvência, é que na realidade o juiz no PEV, vejam bem, diz aqui este número 4 do artigo 9º, o juiz vai também analisar o acordo para verificar se o acordo apresenta perspectivas razoáveis de garantir a viabilidade da empresa. E, portanto, o juiz vai ter que ser convencido disto. Estão a ver? Vai ter que ser convencido disto. E evidentemente, isto obriga a particulares cuidados também com a declaração que vai ser elaborada pelo órgão de administração, com a redação do acordo de viabilização, como é evidente, e depois com a própria petição inicial. Bom, mas antes de avançarmos para este ponto, eu queria só, para o ponto relativo ao próprio acordo, eu queria só também chamar a atenção para o seguinte, peço desculpa, para o número 15 do artigo 9º, porque ao fim e ao cabo estamos aqui também perante um requisito para se poder iniciar um PEV, é que a Lei 75/2020 não admite PEVs sucessivos, O número 15 do artigo 9º da Lei 75/2020 torna claríssimo que não se pode recorrer mais do que uma vez ao PEV. Estão a ver? Portanto, se recorreu antes ao PEV, não se pode recorrer segunda vez ao PEV, passa o tempo que passar, obviamente por enquanto, porque vamos ver onde nos conduz a crise que, enfim, estamos já a viver. Portanto, tudo dependerá certamente do que for a realidade, não é? O choque da realidade pode obrigar sempre, eventualmente, a introduzir aqui alterações. Mas isto, evidentemente, é algo diferente também já relativamente ao regime, desde logo do PER, que com algumas limitações ainda assim admite PEVs sucessivos. Bom, mas é também importante chamar a atenção para outros aspectos deste requerimento. E desde logo para outros documentos que têm que acompanhar o requerimento. Evidentemente, esta remissão que é feita aqui para o artigo 24 do Código da Insolvência, para o número 1 do artigo 24, enfim, é uma remissão que não suscita aqui dificuldades maior, enfim, é um artigo que é bem conhecido de quem já lidou com os processos de insolvência, portanto não vou gastar aqui tempo a analisar aquela documentação variada que ali vem mencionada. Há, no entanto, que terem atenção que realmente nos casos das empresas que têm contabilidade organizada, a documentação relativa aos documentos de prestação de contas dos 3 últimos exercícios, isso é extremamente útil precisamente para provar a situação
do ativo e do passivo a 31 de dezembro de 2019. Como é evidente, para o regime geral, para o regime em que se tem, ao abrigo do artigo 6º, número 3, em que se tem que demonstrar que o ativo era superior ao passivo a 31 de dezembro de 2019, pois é evidente que esse documento tem aqui importância acrescida. Bom, mas temos depois a relação de todos os credores, incluindo credores condicionais. No PEV, isto assume uma importância ainda maior do que a que lhe é dada pelo regime do PER, do Processo Especial de Revitalização. E tem uma importância maior, porquê? Porque no PEV, este é um aspecto que devemos sublinhar e que é importante realmente reter, no PEV não há uma fase de reclamação de créditos. Isto é importante, é importantíssimo. Não há uma fase de reclamação de créditos. Perante a relação de credores apresentada pela empresa, o que os credores podem eventualmente fazer é impugnar essa relação e depois o juiz decidirá essas impugnações. Portanto, estão a ver? Aqui isto é importantíssimo realmente porque não há efetivamente essa fase de reclamação de créditos. Mas já lá vamos também à impugnação. Vejam que esta relação dos credores, também é importante chamar aqui a atenção para isto, vai ter que ser subscrita, não apenas subscrita e datada há não mais de 30 dias, não só pelo órgão de administração, enfim, pelos membros do órgão de administração com poder de representação da empresa, mas também ou por contabilista certificado ou por ROC, consoante o caso, se a empresa estiver sujeita à obrigação de revisão de contas, terá que ser então por ROC. Portanto, estão a ver, há aqui um acréscimo de exigência também relacionada, este acréscimo de exigência está obviamente relacionado com o facto de não haver uma fase de reclamação de créditos, está relacionado, portanto, com a importância que esta relação de créditos, de credores, tem também aqui no PEV, esta importância acrescida, digamos assim. Bom, depois, e agora sim, vamos gastar aqui mais algum tempo com este outro documento, o requerimento tem que ser acompanhado do acordo de viabilização. Acordo de viabilização que vai ter que ser assinado não apenas pela empresa, obviamente por quem representa a empresa, mas também por credores que representem uma certa maioria de votos. Isto obriga aqui a uma série de golpes de rins para tentarmos perceber o que é que está aqui em causa. E aqui sim vamos ter certamente muitos litígios, enfim, uma luta nos tribunais para saber se estes acordos foram ou não apresentados com assinaturas suficientes. Vejam, em primeiro lugar, este acordo de viabilização vai ser assinado, aparece assinado. Na verdade, não parece que haja aqui uma votação. Vamos é ter que reunir assinaturas de credores que, por causa do valor dos seus créditos, possam justamente reunir ali créditos com valor que representa uma certa quantidade de votos atribuíveis àqueles créditos. Não se trata de verdadeiramente termos aqui uma votação, trata-se de vermos quais são os votos atribuíveis àqueles créditos. Estão a ver? Parece que é essa a melhor interpretação. Há quem, e portanto, não terá que haver uma votação antes, não tem que se provar no processo que houve uma votação antes, tem é que se fazer aqui corresponder às assinaturas credores que sejam titulares de créditos a que seriam atribuíveis votos com uma certa
importância, uma certa quantidade de votos atribuíveis a esses créditos. Isto é uma interpretação. Eu não garanto que os tribunais concordem comigo, porque eu já vi escrito, na realidade, que a propósito do PER do artigo 17I, que se devia demonstrar ao tribunal que tinha havido um processo de votação antes e que esse processo de votação antes teria respeitado as maiorias do artigo 17F, número 5. Não me parece que seja essa a melhor leitura, mas não garanto que um tribunal não vá concordar eventualmente com essa outra leitura. A meu ver, portanto, o que há que fazer é levar um acordo de viabilização assinado por credores, titulares de créditos, a que sejam atribuíveis votos com uma certa importância. Até aqui eu diria que a exposição parece relativamente clara, espero que concordem comigo. O problema todo está nesta remissão, a meu ver, perfeitamente indesejável, e não sou o único a dizê-lo, a doutora Catarina Serra, que tem analisado estes regimes com um grande desenvolvimento, concorda também que isto devia ter sido objeto de uma norma própria, mas esta remissão para o artigo 17F, número 5, complica imenso a vida do intérprete. Eu não sei se consigo agora aqui apresentar a nota, vamos lá ver se consigo. Ela aparece aqui, está a aparecer, pronto, ótimo. Eu pus aqui só o número 5 do artigo 17F, número 5, porque na realidade é uma norma que é muito difícil aplicar a um acordo de viabilização em que não houve votação. O número 5 começa por dizer, sem prejuízo de o juiz poder computar no cálculo das maiorias os créditos que tenham sido impugnados, se entender que há probabilidade séria destes serem reconhecidos. Bom, a primeira coisa que eu quero aqui dizer é que, a meu ver, este corpo do número 5, do artigo 17F, este corpo não será aplicável no âmbito do PEV. A meu ver, não é aplicável porquê? Por razões relacionadas com depois o processo que vai levar até que o juiz aprecie o acordo. Tendo havido impugnações da relação dos credores, tendo havido impugnação da relação dos credores, no PEV, o juiz só vai apreciar se o acordo preenche ou não estes requisitos quanto às maiorias, só vai fazer essa apreciação depois de decidir as eventuais impugnações. Estão a ver? Depois de decidir as eventuais impugnações. E, portanto, não faz sentido aplicar aqui esta parte inicial, este corpo do número 5 do artigo 17F. Mas estou sempre à espera de que apareçam outras interpretações. Portanto, isto não é algo que seja dito, o que eu estou a dizer não surge dito taxativamente na lei, é uma interpretação que eu faço, acho que faz sentido. Mas já lá vamos. Agora, o problema todo está, a meu ver, na questão de saber, em primeiro lugar, se ambas as alíneas do número 5 são aplicáveis, porque nós temos logo aqui um problema muito sério, que é o saber se no âmbito do PEV podemos aplicar ambas as alíneas, ou se uma consome a outra, porque há quem defenda que a linha B torna inútil a linha A, estão a ver, por razões que eu já vou passar a expor. Portanto, este é o grande problema inicial a resolver, é o de saber se podemos efetivamente recorrer a ambas as alíneas, ou se uma delas esgota a outra. Estão a ver? É um problema muito sério. Mas depois, qualquer uma das alíneas também levanta, mesmo que sejam ambas aplicáveis, qualquer uma delas levanta sérios problemas de interpretação. Vamos começar com a linha A. Diz a linha A: sendo votado por credores cujos créditos representem pelo menos 1/3 do total dos créditos relacionados com direito de voto. Ora bem, primeiro problema, se a linha A for aplicável,
resolvendo o problema anterior, que é o de saber se a linha A é aplicável, se aceitarmos que a linha A é aplicável, eu defendo que a linha A é aplicável, mas se a linha A for aplicável, a parte inicial aplica-se. E como é que se aplica? Estão a ver? Logo isto cria aqui um problema. O doutor Nuno Salazar Casanova, o doutor David Sequeira Diniz, defendem a primeira parte, esta parte aqui relativa à exigência de 1/3 do total dos créditos com direito de voto a votar. Esta primeira parte não se aplica. Dizem isto pura e simplesmente. Não se aplica. Porque senão poderíamos ter um acordo a ser apresentado ao Tribunal que ia com assinaturas de um número muito reduzido de credores. Estão a ver? 1/3. Sendo que este 1/3 é calculado com base na relação dos credores que a própria empresa apresenta. Estão a ver? Bom, e portanto teríamos aqui uma exigência muito baixa na perspectiva do Dr. Nuno Salazar Casanova e do Dr. David Sequeira Diniz. O Dr. Miguel Pestana de Vasconcelos defende que este 1/3 se aplica e basta. Basta que esteja assinado por credores que representem pelo menos 1/3 dos créditos constantes da relação de credores. Estão a ver? Bastaria isso. É evidente que se fosse assim, a linha A consumia a linha B, como já vamos ver a seguir. Estão a ver? E, portanto, deixava de ser a linha B a ter sentido. Qual é a interpretação que eu faço? Bom, a interpretação que eu faço é a seguinte. A meu ver, temos aqui duas exigências que têm que ser respeitadas na aplicação da linha A. Por um lado, o acordo tem que estar assinado por credores que representem pelo menos 1/3 do total dos créditos que resultam da relação dos credores, pelo menos 1/3. Depois, a segunda exigência da linha A não é aplicável, porque a segunda exigência da linha A diz o quê? Recolha o voto favorável de mais de 2/3 da totalidade dos votos emitidos. Ora, como não há votos emitidos, esta exigência é de 2/3 dentro daquele 1/3, não é? Portanto, o que aqui está a dizer é que se votar 1/3, 2/3 do 1/3 que votou tem que ser a favor, mas como estamos a exigir que 1/3 assine, não faz sentido depois exigir que dentro desse 1/3, 2/3 sejam assinaturas a favor. Faço-me entender? O que a norma está a dizer é, para o artigo 17F, número 5, o que a norma está a dizer é preciso pelo menos 1/3 vote, e dentro desse 1/3 que vota, mais de 2/3 tem que ser a favor. Ora, como nós estamos a dizer que o 1/3 vale, é para dizer que esse 1/3 tem que assinar, é evidente que se assina é porque concorda. E, portanto, não há que procurar dentro desse 1/3 que assina, 2/3 que estejam a favor, porque se assinaram, estão todos de acordo com aquele acordo. Estão todos de acordo com aquele acordo que assinaram. Bom, mas já entendo que o último requisito da linha A é aplicável. Mas eu tenho aqui agora uma interpretação diferente deste último requisito que a generalidade da doutrina tem desta norma. A meu ver, este último requisito da linha A tem o seguinte sentido. Eu vou começar por ler para depois explicar. O que isto diz é que mais de metade dos votos emitidos correspondentes a créditos não subordinados, ao fim e ao cabo, mais de metade dos votos emitidos correspondentes a créditos não subordinados tem que ser a favor. O que isto está a dizer é o plano de recuperação do PER tem que ter votos a favor correspondentes a mais de metade, não, melhor, tem que recolher o voto a favor de mais de metade dos votos emitidos
correspondentes a créditos não subordinados. O que é que aqui se está a mandar fazer? O que aqui se está a mandar fazer é o seguinte: temos que olhar para o conjunto dos votos emitidos. Eu estou a falar do PER com votação. No PER com votação, temos que olhar para o conjunto dos votos emitidos que correspondem a créditos não subordinados, e nesse conjunto podemos ter votos a favor e votos contra. Temos votos correspondentes a créditos não subordinados a favor do plano de recuperação e temos votos correspondentes a créditos não subordinados que são contra o plano de recuperação, e temos que ver se mais de metade desses votos correspondentes a créditos não subordinados foi a favor. Ora bem, aplicando isto ao acordo de revitalização, o que é que teremos que aplicar? Teremos que ver o seguinte: teremos que ver dentro dos créditos relacionados quais é que são correspondentes a créditos não subordinados. E depois temos que ver dentro desse conjunto dos créditos não subordinados da relação, temos que ver se os que assinaram, se os credores com créditos não subordinados que assinaram, na realidade, representam mais de metade dos votos correspondentes a créditos não subordinados. Estão a ver? Portanto, os que assinaram vão ter que incluir no conjunto dos créditos não subordinados, vão ter que incluir mais de metade dos votos correspondentes a esses créditos não subordinados. Vamos supor, no conjunto da relação de créditos apresentada, a relação de credores, nós temos créditos não subordinados que, vamos supor, representavam 1000 votos, por hipótese, para facilitar as contas, 1000 votos. Bom, os não subordinados representavam 1000 votos. Isto significa que dentro dos que assinaram, vamos ter que encontrar credores, os que assinaram, credores que representem créditos não subordinados, que na verdade representem mais de metade dos votos correspondentes aos créditos não subordinados, aos que foram relacionados. Se forem 1000, os votos correspondentes aos créditos não subordinados, 1000, pois evidentemente mais de metade serão 501 votos. Estão a ver? O que é que isto significa? Isto significa uma coisa muito importante aqui. Significa aqui uma coisa muito importante. Significa que, na realidade, nós vamos ter aqui, em primeiro lugar, sempre uma exigência de maioria. Porque há quem diga assim, não, se aplicássemos à linha A, não teríamos aqui maiorias. Não é verdade. Porque, na realidade, nós estamos sempre aqui a exigir, com esta interpretação da linha A, com esta interpretação da última parte da linha A, estamos sempre a exigir uma maioria. Estamos a exigir que assinem o acordo credores com créditos não subordinados que justamente representem mais de metade dos votos correspondentes aos créditos não subordinados. E, portanto, isto significa que o acordo de viabilização nunca pode passar sem que, pelo menos, a maioria dos votos correspondentes aos créditos não subordinados esteja de acordo. Estão a ver? E isto é muito importante. Isto significa que o acordo de viabilização não pode passar sem essa maioria a favor, maioria que é encontrada entre os créditos não subordinados. E quem conheça a diferença entre créditos subordinados e créditos não subordinados, o que está subjacente à subordinação, percebe a importância disto. Não pode passar só com a vontade unânime ou maioritária dos titulares de créditos não subordinados. Dos titulares de créditos subordinados, peço desculpa. Tem que exigir sempre a maioria relativamente aos titulares de créditos não subordinados.
Portanto, os titulares de créditos subordinados só por si não podem fazer passar este acordo. Isto evita, como já sabem, alguns conluios, algumas situações menos claras que possam eventualmente surgir, tendo em conta o que está subjacente à qualificação de um crédito como subordinado. Estão a ver? Isto dá sentido à norma, permite aplicá-la e, sobretudo, permite encontrar aqui uma maioria e permite outra coisa muito importante, é que vejam, este último requisito pode acabar por exigir, para ele ser respeitado, pode acabar por exigir que votem a favor, ao fim e ao cabo, mais de 1/3 do total dos créditos relacionados com direito de voto. Estão a ver? Esta é uma primeira exigência. Mas, eventualmente, para termos o acordo aprovado, cumprindo este último requisito, para que seja assinado por credores que, ao fim e ao cabo, representem mais de metade dos votos correspondentes a créditos não subordinados, isso pode fazer subir a exigência. Porque para termos mais de metade desses votos, podemos ter que exigir que o acordo seja assinado por mais de 1/3 dos créditos relacionados. Faz-me entender? Faz-me entender? Porque nos créditos relacionados podemos ter muitos créditos não subordinados. Estão a ver? Que podem ir muito além de, pode ser 5/6, não é? 5/6 dos créditos relacionados são créditos não subordinados, por exemplo, não é? E, portanto, isto pode fazer subir muito a fasquia quanto à exigência que resulta da linha A. Portanto, há uma primeira exigência, o tal 1/3, mas depois, fazendo funcionar o último requisito, que é o único que me parece fazer sentido, então já poderá a fasquia subir bastante. Mas isto nunca passa sem uma maioria. Estão a ver? Bom, por outro lado, esta interpretação que eu estou a fazer permite salvar ambas as alíneas. Agora passamos para a segunda alínea. Volto a dizer, esta interpretação que eu estou a fazer é uma interpretação que não está em consonância com muito do que se tem escrito sobre a matéria. Portanto, não garanto que isto seja aceito em lado nenhum. Mas é uma interpretação que permite salvar as duas alíneas. E é preciso não esquecer que a linha D do artigo 7º, número 1 da Lei 75 de 2020, a linha D admite ambas as maiorias. Estão a ver? As maiorias. Aparece aqui o plural. Portanto, há a ideia que está a querer aceitar ambas as alíneas. Mas agora vejam a linha D. Recolha o voto favorável de credores cujos créditos representem mais de metade da totalidade dos créditos relacionados com direito de voto. Isto aqui é fácil de calcular. Estão a ver? Se estamos a partir da lista dos credores apresentada pela empresa, é fácil de calcular mais de metade dos votos, não é? Dos votos que correspondem aos créditos relacionados com direito de voto. Isto já é fácil de calcular. Mas vejam, por isso é que eu digo que não faz sentido, também por isso, não faz sentido aplicar o segundo requisito da linha A. Porque se nós aplicarmos o segundo requisito da linha A, recolher o voto favorável de mais de 2/3 da totalidade dos votos emitidos, se entendermos aqui que os votos emitidos são os votos que correspondem à relação dos credores, então 2/3, obviamente, ou melhor, mais de 2/3, é sempre mais do que mais de metade. Não é verdade? E, portanto, se a exigência da linha A funcionasse, evidentemente estão a ver que entrava em contradição com a da linha B. E depois tem que reunir mais, e depois mais de metade destes votos correspondentes a créditos não subordinados. Aqui há uma diferença, a meu ver, civilina entre a linha B e a linha A. Nós vimos na linha A, nós vimos na linha A que na interpretação que eu faço, o que se tem que exigir é que o acordo tem que estar assinado
por credores que, no conjunto dos créditos não subordinados, representem mais de metade dos votos correspondentes a esses créditos não subordinados, na totalidade dos créditos não subordinados da relação. Estão a ver? Da relação. Bom, na linha B, a meu ver, não é a mesma coisa que se está a dizer. Não é a mesma coisa, a meu ver. O que na linha B se está a dizer é: o acordo terá que ser assinado justamente por credores que representem mais de metade da totalidade dos créditos relacionados. Sim, senhor, isto é fácil de calcular. Mais de metade da totalidade, subordinados ou não subordinados, subordinados ou não subordinados, mas depois é necessário que mais de metade dessa maioria que foi encontrada, estão a ver? Vamos supor, são os créditos relacionados são no valor de 1000. Assinaram o acordo, vamos supor, credores que representam 600 votos, estão a ver? 600 votos. É necessário que mais de metade desses 600 corresponda a créditos não subordinados. Estão a ver? É mais de metade dos votos correspondentes aos que assinaram. Estão a ver? Por isso é que surge aqui dito mais de metade destes votos. É dos votos correspondentes aos que assinaram. Estão a ver? E, portanto, são contas diferentes. O que significa que aqui temos uma maioria, estão a ver? Que é a maioria mais de metade da totalidade dos créditos relacionados, independentemente de serem subordinados ou não, mas depois, dentro dessa mais de metade, dentro desses que votaram a favor, se está preenchido este primeiro requisito, dentro dessa mais de metade, é necessário também que mais de metade dos que votaram, dos que assinaram, representem créditos não subordinados. Mas agora já não têm que representar mais de metade da totalidade dos créditos não subordinados. Estão a ver? Portanto, são contas diferentes. E por isso, com esta forma de interpretar as duas alíneas, o que é que nós fazemos? Salvamos as duas alíneas, porque elas podem conduzir a resultados diferentes. Eu não vou agora pôr-me aqui a fazer cálculos, porque perdíamos aqui horas a ver as diferentes hipóteses, mas podem conduzir a resultados diferentes. Podemos ter acordos que ficariam aprovados ao abrigo da linha A e não ficariam aprovados ao abrigo da linha B, e vice-versa. Salvamos as duas alíneas, e isto significa também que, aplicando qualquer uma delas, teremos sempre uma maioria em causa. Portanto, como estou a ver, é uma interpretação possível, é uma interpretação rebuscada, é uma interpretação tão rebuscada como todas as outras interpretações que eu tenho visto também escritas, mas salva as duas alíneas e, portanto, permite, ao fim e ao cabo, cumprir o princípio do legislador razoável que devemos seguir na interpretação das normas legais. Salva as duas, não é? Salva as duas. Agora, o que era bom era que o legislador tivesse realmente resolvido isto de forma mais clara. Bom, o tempo avançou muito depressa, mas eu acho que esta realmente era uma questão aqui central que tinha que ser tratada com o devido cuidado, porque é uma questão importantíssima. Agora vejam, o acordo vai aparecer com estas assinaturas, consoante a interpretação que se defenda, não é? Vai aparecer com estas assinaturas. No entanto, temos que terem atenção que depois vai haver uma fase, como eu disse já há pouco, uma fase em que é nomeado um administrador judicial provisório. Vejam que nós vamos ter aqui também, uma nomeação, tinha saltado aqui, uma nomeação de um administrador judicial provisório, número 3 do artigo 7º,
E porquê que isto é importante? Isto é importante porque na realidade qualquer credor depois vai poder então impugnar essa relação. O juiz depois terá um prazo para decidir as impugnações, e vejam que, como eu disse, não há reclamação de créditos, há a possibilidade de impugnar, há um prazo que corre em paralelo também para solicitar a não homologação, Este prazo que é um prazo que está a correr em paralelo para estas duas coisas, também corre em paralelo para o administrador judicial provisório emitir este parecer. Estão a ver? Também corre em paralelo. Isto é tudo muito importante por uma razão também aqui crucial, que é esta, é que o administrador judicial provisório está a emitir um parecer sobre a viabilidade, em que medida é que o acordo oferece perspectivas razoáveis de garantir a viabilidade da empresa, sem saber o que é que resulta das impugnações. Estão a ver? Ora, o acordo pode traduzir a viabilidade da empresa perante a relação que foi apresentada pela empresa e já não significar essa mesma viabilidade em função do que o juiz decidir quanto às impugnações. Estão a ver? Porque, evidentemente, a empresa pode ter escondido muita coisa, não é? E podem aparecer debaixo da pedra muitos outros credores que não estavam na relação. E, portanto, isto mostra que estamos aqui a trabalhar no fio da navalha, não é? No fio da navalha, isto é à beira do precipício, não se sabe muito bem se realmente será como o próprio parecer indica. Bom, e depois o juiz vai decidir sobre as impugnações. Vejam que não está aqui previsto sequer que haja uma resposta às impugnações. Com base na prova documental, o juiz decide essas impugnações, se as houver, e depois da decisão, a relação de créditos converte-se em definitiva. Parece que não há que aguardar pelo trânsito em julgado da decisão, até porque a decisão sobre as impugnações não é autonomamente recorrível. E, portanto, embora a lei não o diga expressamente, parece que a melhor interpretação é a de que, decidindo o juiz a impugnação, então a relação converte-se em definitiva, mesmo que depois haja recurso da decisão de homologação que faça, então, também, que permita depois, então, o recurso da decisão sobre as impugnações. Estão a ver? Isto é discutível, esta interpretação que eu estou a fazer, mas acho que é mais razoável para não empacar isto tudo, senão isto fica aqui tudo bloqueado, como é evidente. Porquê? Porque é depois da relação de credores se converter em definitiva que o juiz vai, então, analisar o acordo. Estão a ver? Isto pressupondo, vejam, evidentemente temos duas situações possíveis. Ou houve impugnação e o juiz terá que decidir essas impugnações e só depois vai apreciar o acordo, ou não há impugnação. Se não há impugnação, a relação de credores converte-se em definitiva e o juiz vai apreciar o acordo sem ter que decidir impugnações, porque não houve, obviamente impugnações. Agora, se houve impugnações, é evidente que será muito mais provável que surjam aqui diferenças em relação ao que a empresa apresentou. O que o juiz decida relativamente às impugnações, pode ter muitas consequências na apreciação que faça do acordo de viabilização, nomeadamente na apreciação que faça quanto aos credores que assinaram, quanto aos votos que representam, quanto ao respeito ou não do artigo 17F, número 5 do Código da Insolvência. Portanto, eu imagino que daqui vão resultar muitos litígios em tribunal, porque, como estão a ver, tudo isto é muito pouco claro. Pronto. Os traços fundamentais
do regime do PEV estão efetivamente aqui já desenhados. Eu já vi que já estamos em cima da hora que tinha sido programada para esta intervenção inicial, embora não tenha sido estabelecido aqui um limite propriamente de tempo. Eu queria só chamar a atenção, antes depois de reservarmos algum tempo para o debate, mas eu queria só chamar a atenção para o seguinte: quando se apresenta a petição inicial para se iniciar o PEV, já vimos, temos que apresentar o acordo de viabilização. Mas há muitos aspectos do regime do PEV que têm que ser pensados com antecedência quando se está realmente a construir o conteúdo do acordo de viabilização. Porque depois não há um prazo de negociação. O PEV não abrange uma fase de negociação, não é? Pelo menos nos termos em que ele aparece aqui desenhado na lei. Depois podemos arranjar aqui N interpretações para encaixar aqui à força uma fase de negociação, mas não está prevista uma fase de negociação. E, portanto, o conteúdo do PEV tem que ser muito bem pensado antes de se dar início o conteúdo do acordo de viabilização tem que ser muito bem pensado antes de dar início ao PEV. E tem que ser muito bem pensado, desde logo, por causa do regime das garantias, que aqui vem previsto no artigo 11, que tem algumas proximidades com o artigo 17H, desde logo, do Código da Insolvência para o PER. Temos que olhar também para o que está a ser pensado para o acordo de viabilização, tendo em conta o artigo 12, para vermos se o que lá é negociado e acordado pode depois beneficiar desta proteção relativamente à resolução em benefício da massa insolvente. Portanto, também isto tem que ser devidamente acautelado. Como tem que ser devidamente acautelado o que eventualmente possa ser estabelecido quanto aos créditos tributários da Segurança Social. Nós temos aqui uma norma especial e importantíssima, desde logo porque vem resolver aqui um problema que também deu pano para mangas, que é a questão da redução da taxa de juros de mora, saber se era ou não abrangida pelo princípio da irredutibilidade dos créditos tributários, estão a ver, e da Segurança Social. Isto aparece aqui tratado, e portanto isto também pode ajudar depois à interpretação de outras normas legais, nomeadamente no âmbito do PER e do processo de insolvência e do plano de insolvência. E depois outro aspecto muito importante também, é que para se beneficiar de alguns efeitos fiscais vantajosos que o artigo 14 vem também prever, para isso é necessário que o acordo de viabilização justamente tenha dado determinada atenção, especial atenção, à forma de reestruturar os créditos. O que aqui se diz é que terá que compreender a reestruturação de créditos correspondentes a pelo menos 30% do total do passivo não subordinado da empresa. Portanto, para se ter este benefício fiscal, é evidente que é necessário acautelar este conteúdo do acordo de viabilização. Isto também é, efetivamente muitíssimo importante. Bom, enfim, havia aqui muitos outros aspectos que poderíamos aqui tratar. Alguns deles, na realidade, não têm grande especialidade no âmbito do PEV, porque, enfim, suscitam as mesmas questões que o PER do artigo 17I também suscita, mas, evidentemente, não falámos aqui da Lei 1A 2020, onde vamos encontrar a suspensão do dever de apresentação à insolvência, onde vamos encontrar a suspensão de prazos de prescrição e caducidade relativos ao próprio processo de insolvência, onde vamos encontrar no artigo 6º da Lei 1A 2020 também várias disposições sobre justamente as apreensões desde logo da casa de morada de família, não é verdade? Portanto, chamava a atenção para isso, mas enfim, acho que são normas que também convém estar alertados para elas, nomeadamente para o artigo 6º da Lei 1A 2020, mas enfim, eu diria que do ponto de vista dogmático
não suscitam a vinda aqui, enfim, de um professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. E, portanto, eu quis foi, sobretudo, trazer aqui questões, enfim, mais densas e difíceis do ponto de vista dogmático, porque às vezes, enfim, poderão não estar totalmente alertados para elas, porque, enfim, a vida, eu sei o que é a vida das senhoras e dos senhores advogados, porque sou filho de uma advogada e de um advogado, eu próprio fiz advocacia tribunal muitos anos, sou neto de alguém que também foi advogado, sobrinho neto de alguém que foi advogado também já cá não está, e portanto, enfim, eu tenho um grande respeito pelas dificuldades que as senhoras e os seus advogados encontram no dia a dia quando têm que lidar com leis que podiam estar mais bem feitas, podiam ser, como agora se diz, mais amigas do utilizador. Enfim, espero ter contribuído de alguma forma para tornar estas questões mais claras e agora estou evidentemente ao dispor para, enfim, discutirmos os problemas que tenham para trazer aqui. Espero que não sejam muito difíceis, mas, enfim, se forem muito difíceis, ficam para resolver em melhor oportunidade. Muito obrigado. Nós é que devemos agradecer ao Sr. Alexandre Sobral Martins, foi de facto uma exposição claríssima, tremendamente útil, do ponto de vista de quem de facto terá a dificuldade na prática lidar com tantas dúvidas a propósito da interpretação destes artigos. Eu não sei se eventualmente por culpa minha, porque no início julgo que não dei a indicação, que apesar de tudo é habitual nas nossas conferências para os colegas querendo colocarem dúvidas, mas a verdade é que não me chega aqui nenhuma dúvida, a não ser, olha, agora mesmo um elogio à exposição do Soutor, isso sim. É a generosidade característica das senhoras advogadas e dos senhores advogados. Olha que não, Soutor, eu julgo que é inteiramente merecido, mas sem dúvida nenhuma. E olha, por outro lado, também serviu para testar em termos técnicos, de facto, não há dificuldade no que se refere ao acesso que eu estou a ter aos comentários. E, portanto, Soutor, não havendo dúvidas, resta-me reiterar os agradecimentos portanto, agradecer também aos colegas que nos acompanharam ao longo da conferência e desejar a todos um bom fim de semana. Muito obrigado, Soutor, mais uma vez. Muito obrigado eu pelo convite, muitas felicidades e muita saúde e um bom fim de semana também para todas e para todos que nos ouviram e em particular para o Dr. Nuno Abranches Pinto. Muito obrigado pelo gentil convite. Muito obrigado.